Pessoal, que prazer ter vocês aqui comigo hoje para a gente falar desses assuntos que são assuntos chatos, né? Ninguém gosta de falar de assunto que é difícil, que é falar de sofrimento, que é falar de saúde mental. E eu fico muito feliz de ver a casa cheia nesse assunto que é tão relevante. Nós, psicólogos, a gente levanta a bandeira de falar desses problemas, porque se a gente não falar, ele aparece no consultório como sintoma, ele aparece no psiquiatra como remédio. Então, hoje vai ser um mergulho nas profundezas desses desafios e realmente eu queria parabenizar cada um de vocês. Eu sei que não é fácil atrapalhá-los na rotina, na logística do trabalho, com a família, para estarem aqui conosco uma manhã inteira prestigiando a CE e prestigiando esse tema, que eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Eu queria agradecer a CE, Laura, Karen, todo mundo que está aqui hoje da diretoria, do apoio, porque realmente é uma honra poder voltar aqui novamente para fazer uma palestra, para bater um papo com os colaboradores, e é a partir daí que eu queria iniciar minha conversa com vocês. A Karen me pediu para que hoje a proposta fosse, claro, eu trazer um tema, trazer uma relevância para vocês, mas que eu pudesse também trocar, e não só falar o que eu vim planejado para falar, mas também poder responder questões que vocês vão trazer para nós. Então, é um bate-papo porque vai ser um bate-papo mesmo. Eu vou pedir para vocês daqui a pouquinho me contarem algumas dúvidas, algumas coisas que vocês vão escrever nesses papéis. Vocês não vão me entregar esse papel agora, vocês vão me entregar no final da palestra, porque eu quero ter todas as dúvidas de vocês comigo, tá bom? Mas a ideia é que vocês escrevam. Tem um quadro da Tata Werneck, aquele entrevista com o especialista, já viu? Então eu queria que vocês aproveitassem, bom, me tiraram da minha casa, eu vim aqui numa palestra quarta-feira, podia estar em tantos outros lugares. Então, se for para vocês estarem aqui, vamos fazer valer a pena. Então, já que você está aqui, eu vou pedir que você se entregue de corpo, de alma, e abra sua presença para estar aqui conosco. E para que você possa aproveitar o especialista que está aqui, que talvez não saiba te ajudar especificamente, não é uma sessão de terapia. Mas eu quero que você aproveite, bom, estou vindo aqui falar com uma pessoa de ansiedade, de depressão, de saúde mental. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber mais sobre tal coisa. Eu já ouvi dizer que tal pessoa, um amigo meu, a minha mãe, a minha tia, a minha namorada, o meu esposo já passou por tal situação. O que fazer? Como lidar? Queria saber mais se tal coisa é verdade. É verdade. Sempre aparece uma pergunta de serial killer. Não sei qual é a fixação das pessoas com serial killer, quer saber se o psicólogo conhece. Mas a ideia é que a gente possa trocar essas figurinhas hoje. E daí, quando for o momento, você vai estar com suas perguntas aí. E eu vou elencar algumas pessoas, eu vou deixar que vocês escolham. E a gente vai meio que batendo esse papo no meio dessa minha apresentação. Todo mundo topa? Sim, porque não tem escolha? Legal, pessoal. Eu não vou aqui fazer uma fala de defesa da saúde mental. Eu não vou falar assim, olha, é importante, você tem que prestar atenção. Eu parto do pressuposto que isso vocês já sabem. Eu parto do pressuposto que vocês já estão entendendo no mundo pós-pandêmico que a gente está vivendo, que se a gente não olhar para nossa saúde mental, para do outro, para da família, né, e saúde mental é mesmo, psicólogo, é terapia, remédio, se a gente não olhar para essas coisas, ou achar que isso não é importante, então assim, eu não vou ficar aqui definindo, não é coisa de louco não, viu? Eu já estou partindo do pressuposto que vocês têm mais maturidade enquanto adultos para entender a realidade disso. Todos combinados? Porque senão, isso daí você acha no YouTube, você vê palestra disso a rodo. Eu quero fugir dessa. Por favor, vamos olhar para a saúde mental. Eu quero trazer, sim, o aspecto da saúde mental no trabalho, porque pensando aqui que é associação comercial, a gente precisa olhar, porque você vai falar assim, legal, eu convivo, eu moro com uma pessoa, na minha vida profissional é uma coisa, mas mercado é mercado. Mercado, empresa é empresa, cliente tem que ser agressivo, tem que ser tubarão, não importa se tem ansiedade, se tem depressão, não importa. Importa. Então eu quero trazer essa leitura de como a saúde mental pode ser cuidada no trabalho por vocês gestores, por vocês colaboradores, cuidando uns dos outros. Okay? Obrigado pela sua contribuição. Bom, pessoal, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Pedro Azevedo. Eu sou mestre em psicologia clínica. Eu sou uma pessoa que vai pedir ajuda para o Clicker. Não vou pedir não. Você clica aí de novo para mim, por gentileza? Opa, agora foi. Perfeito. Eu sou psicólogo, mestre em psicologia clínica, especialista em psicologia da educação. Trabalho muito próximo de pais que têm ansiedade, que têm depressão, ou que têm filhos usuários de droga, que têm filhos com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com síndrome de ansiedade generalizada. E trabalho muito acolhendo essas pessoas e fazendo uma primeira grande fala, que é, você não está bem. Admita que você não está bem.
E daí, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês algumas coisas. Queria que vocês levantassem as mãos para mim, de 1 a 5 em grau de intensidade, tá bom? Quanto que você convive atualmente, ou já conviveu, com uma pessoa diagnosticada com ansiedade ou depressão? Levanta a mão para mim. 5, assim, eu convivo todo dia. 1, já convivi. 0, pode ser você mesmo, tá? Tipo, eu convivo comigo mesmo, né? A gente se convive e a gente não se dá bem, às vezes, né? Tá. Quem aqui, nos últimos 6 meses, sentiu aflição, estresse, ansiedade? Agora balança, né? Agora é um negócio louco. Tá. Quem aqui nos últimos 3 anos, ou seja, pandemia para frente, sentiu sentimentos de ansiedade, estresse, depressão, burnout? Ok. E a gente ainda finge que a gente está muito melhor do que a gente está, né? Eu tenho um combinado com a minha família que a gente não se pergunta mais, e aí, tudo bem com você? A gente não fala. A nova frase de casa é tudo médio com você? Porque médio já é lucro. A gente já está feliz no médio, né? Então, a ideia é que a gente possa hoje olhar para essas coisas que a gente não liga muito. A gente fala, eu tenho ansiedade, eu vou me distrair com uma música, eu vou me distrair com alguma coisa, porque eu quero fugir dessa experiência ruim, né? E bom, pensando que a gente não vai fugir, pensando que a gente vai falar de ansiedade e depressão, quero autorizá-los a pegar a caneta e escrever uma dúvida que você tenha para mim. Sobre ansiedade, pode pegar e pode escrever. Se você não tiver nenhuma dúvida, inventa. Eu quero que você pense numa coisa. Quer saber? Eu sempre quis saber tal coisa. Pode perguntar de serial killer. Eu vou responder de serial killer, que sempre aparece. Podem perguntar. Eu vou dar 30 segundos para vocês escreverem alguma coisa. Vocês não vão me perguntar agora, vocês vão escrever no papel. A ansiosa já fez. Os ansiosos já. Eu achei ótima a piada da Laura. Falou, nossa, por que chegou uma galera tão cedo? A gente está ansioso para ver a palestra de ansiedade, né? Perfeito. Então pensem em um assunto, um tema, uma questão que vocês queiram saber. Já vou dizer que isso geralmente é mais difícil para os homens. Geralmente a almarada tá aqui, o que eu tô fazendo esse negócio de saúde mental? Nossa senhora, esse negócio. Mas, no fundo, tem ansiedade, no fundo tem depressão, no fundo tem tristezas profundas, que às vezes não tem dificuldade de olhar. As mulheres geralmente são mais fluidas nessa escrita. Então escrevam aí uma dúvida, uma questão, já escreveu? Sim? 1, 2, para a gente bater esse papo daqui a pouquinho. Isso não é um grupo terapêutico, tá bom? Não é terapia de grupo. Se fosse, eu ia falar, oi, meu nome é Pedro, daí vocês, oi, Pedro, sabe aquela coisa assim de... Mas é uma oportunidade de a gente trocar algumas figurinhas. E depois eu gostaria que vocês talvez recortassem essa pergunta e me dessem, porque daí eu queria dar uma olhada no fim, qualquer coisa eu devolvo o papel para vocês. Bom, pessoal, tendo me apresentado, deixa eu falar para vocês algumas coisas. Onde que eu trabalho? Eu sou diretor da FISC, da unidade Caçapava e Taubaté. Trabalho nessa instituição há mais de 10 anos, né? A FISC Caçapava que existe há 46 anos em Caçapava, 25 em Taubaté. Sou professor universitário no curso de psicologia aqui da Faculdade de Santo Antônio, ministrando as aulas de filosofia clássica, e sou psicólogo e gestor da Clínica Humanitas, que é a clínica prestadora de serviços de atendimento psicológico e de treinamento em saúde e educação para empresas, para convênios. Então, se vocês tiverem, ao final dessa palestra, interesse, porque vocês sabem que eu tenho uma agenda oculta com vocês aqui enquanto psicólogo, né? Eu quero que vocês façam terapia. Óbvio, né? Então, se em algum momento você falar, puxa, olha, me mobilizei, já estou precisando, não estou legal, ou a pessoa que eu moro, a pessoa que eu convivo, eu acho que pode se beneficiar, vocês podem falar comigo, que a gente tem parceria com convênios, Unimed, Policlin, Sul América, vários outros, Bradesco, e eu posso dar encaminhamento e também para particulares, tá bom? Então, eu estou aqui como a pessoa central para ajudá-los a escoar essa demanda de saúde mental. Quais são meus objetivos hoje? Responder as perguntas de vocês e dar a chance de vocês olharem para o próprio sofrimento sem tanto julgamento, viu, homens, inclusive, né? Porque a gente ainda tem essa coisa do homem muito forte, né? Geração mais antiga, essa coisa aí, esse moleque tá falando, mas é saúde mental, não vejo a hora de ir embora para trabalhar direito. E daí chega com pressão arterial lá estourada, chega lá com sintomas no corpo, porque não olhou para uma coisa que começou boba, uma tristeza, uma insatisfação, não soube dialogar e foi crescendo, e depois tem um sintoma no corpo. Então hoje é uma oportunidade central, especialmente para quem não faz terapia. Eu não vou perguntar aqui quem faz ou quem não faz, porque eu tenho certeza que vai ser minoria, tenho certeza absoluta. E eu fico muito triste com isso. A minha função aqui hoje é tentar motivá-los
a saírem daqui olhando para a sua saúde mental com menos estigma, menos medo, porque a gente tem medo de olhar para essas coisas, né? Ainda tem uma sensação. Hoje, eu saí de casa fui pegar um pão na padaria e a caixa da secretaria, né, dali, da padaria, estava chorando, estava tendo uma crise de ansiedade, estava ela sozinha, o chefe não estava lá, não era o chefe que brigou, ela estava com ansiedade por causa do filho, por causa tá. Teve gente hoje, alguém estava me contando que deixou de vir porque o tema foi um tema que a pessoa se inscreveu, algumas pessoas se inscreveram, na hora de vir, peraí, mexe comigo, e não vieram. Então, vocês estão aqui hoje, estão tendo uma oportunidade única de olhar para essas questões de um jeito mais humano, de um jeito mais gentil. Vou responder as perguntas de vocês daqui a pouco, mas o mapa do meu encontro é esse. Eu vou passar vou tirar as dúvidas de saúde mental de vocês daqui a pouquinho, vou falar de sofrimento mental, eu vou contextualizar vocês no que é saúde mental hoje, pós-pandemia, e vou pensar, então, no principal tema aqui, que é como cuidar no trabalho. Vocês são colaboradores, vocês são funcionários, são líderes, são colegas, e vocês têm um papel central na saúde mental dos seus colegas. Às vezes, mais do que a família. Vocês passam mais tempo com um colega do que com a sua família. Então, a gente tem um dever, até de sobrevivência, galera, da gente dar conta de se ajudar, senão as coisas não vão para frente. Bom, que combinados que eu faço para vocês? Fiquem presentes, eu vejo que ninguém está aqui no celular. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes. Eu não tenho que competir com a atenção de vocês, né, e dividi-la com o celular. Que bom que vocês estão presentes comigo. E eu vou pedir que, em determinados momentos, eu abra. E aí, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Você pode fazer uma pergunta aleatória, você pode fazer a pergunta que está no seu papel. Vocês fazem o que vocês acharem melhor. E daí, no final, eu respondo mais especificamente as dúvidas de vocês. Não vai ser de todos, mas eu acho que dá para bater um bom papo. Beleza? Primeiro, pessoal, as dúvidas que vocês podem me fazer podem ser de qualquer natureza. Não é para contar o caos da carochinha, sabe? Porque quando eu nasci, não é essa vibe. Mas a ideia é que a gente possa trocar essas figurinhas. Quem ainda não escreveu, eu vou pedir que escreva. Mas vamos lá, pessoal. Sofrimento e saúde no trabalho. A gente não tem muito costume de olhar para isso, porque a gente olha para quê? Planilha, agenda, cliente, nota fiscal, emitir nota. A gente olha para essas coisas como isso sendo sinônimo de produtividade, de um bom gestor. Então, um bom gestor é aquele que faz bastante. E hoje em dia, cada vez mais a gente vê que um bom gestor é aquele que cuida. Olha lá, o bom gestor é aquele que cuida, e não só o que faz. Para trazer um background para vocês, para trazer um plano de fundo. Estudo de 2017, um estudo global, o primeiro da década de 2010, estudando a prevalência de doenças de saúde mental no planeta. E temos aqui a ansiedade como a doença mais prevalente no mundo. Ok? É um dado de 2017. Eu não sei nem o que seria se fizessem essa pesquisa pós-pandemia, né? Não só a ansiedade é a maior doença de saúde mental do planeta, como o Brasil é o país líder em ansiedade no mundo. Vocês sabiam dessa informação? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o que mais diagnostica ansiedade por dia. Pesquisa de 2017. Isso não foi nem depois da pandemia. E nós estamos em 5º lugar de prevalência de depressão. Vocês sabiam dessa informação grave? Então eu tenho certeza, vou fazer essa pergunta aqui. Quem aqui convive, já conviveu, tem algum familiar ou amigo que tem depressão diagnosticada? Pronto. E a gente ainda fica trabalhando, achando que tá tudo bem, vamos lá trabalhar. Não, vamos. Quanto mais trabalhar, como que é, distrai. Não distrai. O negócio volta e a pessoa fica de cama. Porque você não cuida, não se cuida, né? Onde que eu quero chegar nesses dados? Numa informação muito simples para vocês. A gente não tá legal. A gente não tá bem. E a gente pode, finalmente, hoje falar, hoje a gente não tá legal mesmo. E que bom que eu posso falar isso sem medo do meu chefe me julgar, espero, né? E daí aqui é uma provocação que eu vou trazer para os gestores. Gestores, eu vou cutucar vocês hoje. Eu vou querer que vocês saiam daqui, em alguma medida, desconfortáveis, desconfiados, se você está fazendo um bom trabalho de cuidado de saúde mental. Porque a gente não está legal mesmo. E nesse sentido, eu queria falar dessas 3 grandes coisas: burnout, ansiedade e depressão.
Essas são as 3 maiores doenças, especificamente burnout, né, do trabalho, mas ansiedade e depressão estão ali muito, muito juntas. Alguém já passou por um processo diagnosticado de burnout? E, de novo, não é o que você acha que você teve. É você foi no psiquiatra, você foi no psicólogo, falou que você teve burnout. Alguém? Legal, eu também. Tamo junto. Burnout. Vamos falar um pouquinho dessas coisas. É um bate-papo aberto, então acho que é importante para mim, como especialista, falar para vocês o que são essas coisas. A gente lê muita coisa na internet, muita groselha, muita frase pronta, sabe aquelas coisas assim, acredite em você mesmo, é só você acreditar. Não é só você acreditar. Então, eu costumo comparar essas 3 doenças a isso daqui. Queria mostrar uma coisa para vocês. O que é o burnout, ansiedade e depressão? São os 3 estágios da queima do nosso fósforo mental. Okay? Então, todo mundo, você não fala assim, nossa, hoje o trabalho foi fogo, minha cabeça está pegando fogo. Né? Então, a gente compara essas 3. A gente poderia comparar com qualquer coisa, né? Mas eu acho essa metáfora muito importante. Então, a ansiedade, óbvio, é o primeiro sentimento do século, é o mais prevalente, está todo mundo sentindo isso, que é o quê? Pegando fogo na sua cabeça. Alguém estava me falando, acho que a moça ali, da síndrome do pensamento acelerado, né? E isso nada mais é do que vocês, especialmente quem é comerciante, sabe o que é se preocupar com o seu negócio e perder noites pensando, será que eu vou fechar? Será que eu vou fazer matrícula? Será que eu vou vender? Será que eu vou terminar no vermelho? A gente sabe que essas são preocupações importantes, sua cabeça fritando. O problema é que esse nosso sistema de preocupação é tão bom que ele se preocupa demais. Ele fica excessivamente criando cenários, né, que é a síndrome do pensamento catastrófico. Vai dar errado. Não vai dar certo, não vai dar certo, não consigo. Começo a ventilar, consigo, preciso respirar, preciso de mais oxigênio para queimar esse fogo na minha cabeça. Então, esse primeiro estágio é uma grande ansiedade que a gente vive, que pode ser crônica, pode ser pontual. Preciso explicar que é natural a gente sentir ansiedade em relação a esses desafios de comércio, de vida, de fechar matrícula, de bater meta. Óbvio, essa ansiedade evolutivamente nos ajuda. Peraí, se eu vejo um tigre, eu preciso correr, preciso de adrenalina. O problema é que às vezes eu chego em casa, já matei o leão, já fiz, só que eu ainda tenho medo de um leão que não existe mais. Essa é a definição clássica de ansiedade, é um medo de uma coisa que não está mais lá, né? Uma preocupação ali. E daí, claro, o que eu vou ter é esse fósforo, chega uma hora que não dá conta do negócio. E daí o que vai acontecer? Ele apaga. É o burnout, né? Burn de queimar, out para fora. Acabou. E daí, o que é essa doença? O burnout é uma doença muito relacionada e muito produzida pelo contexto de trabalho que você vive, onde você, por diversos motivos, vou elencar alguns: chefe babaca, ambiente tóxico de trabalho, você não sentir que a sua opinião é valorizada naquele espaço, você não tem voz para mudar as situações que te afligem, você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar horas excessivas, você tem que fazer coisas que não estão no seu job. Qualquer coisa dessas, né, dessas características podem criar um cenário de burnout que é, lentamente, eu vou ficando apático no trabalho. Eu não aguento mais, não consigo mudar o negócio, não consigo fazer nada, então quer saber, eu vou ficar aqui. O que eu mais recebo no consultório são pacientes morto-vivo, que eu falo, pacientes zumbi. E às vezes eu converso com pessoas, às vezes no café, às vezes no intervalo, no corredor, que são as pessoas mortas-vivas no trabalho, que é assim. E aí, tudo bem com você? Depois eu falo, tudo. Como tá o trabalho? Ah, tá normal, tá legal. E a família? Ah, tá bom, tá bem, meu filho, foi na escola. Mas e aí, né, aquele seu hobby? Ele fala, tá indo, é difícil, né, tô cansado. E daí se sente no olhar da pessoa que ela tá lá, mas não tá lá. Né? Ela tá aqui, mas queria. Talvez vocês estejam pensando, eu tô aqui, mas eu queria estar no trabalho. Você chega no trabalho, mas eu queria estar com a minha família. Tô com a minha família, mas eu devia estar no trabalho. Sabe? Esse triângulo que todos nós fazemos, né? E daí você vive uma vida inteira pela metade. E depois você chega no consultório com depressão, surpreso. Nossa, como assim eu tive depressão? Coisa de louco. Né? Então, gente, o que a gente precisa entender é que a gente tem uma ideia de saúde, doença, de que doença é uma coisa que você pega, que você pegou a ansiedade, ficou com ansiedade. Não. Ansiedade, depressão, burnout é uma coisa de anos que vão indo, vai indo, vai indo. E, portanto, o cuidado dessas coisas tem que ser de anos e anos e anos também. Isso faz sentido na cabeça de vocês? De que não é uma coisa pá, pronto, né? E daí o que a pessoa vem e fala para mim, ainda bem que eu não posso receitar remédio, né, Ju?
Fala assim, me dá um remédio, eu tenho que trabalhar. Vamos lá, eu preciso ir pra onde? Ah, já cansei, já senti ansiedade. Ai, nossa, é chato esse negócio. Me dá um remédio logo porque eu quero ficar bem, né? E daí o remédio não vai dar conta do recado. Eu sei só, né? Eu falo que em muitos casos você não precisa de remédio, você precisa de terapia. Em alguns casos você precisa de terapia e remédio. Mas é muito difícil você precisar só de remédio, né, Ju? Ju, psicóloga aqui também sabe disso. Meu professor fez uma metáfora muito boa. E eu queria que vocês pensassem no sofrimento que vocês vivem, talvez coisas que sejam desagradáveis para vocês, ansiedades, medos, lutos, elaboração de perda de pessoas, coisas pelas quais você já chorou. Que você pense nessas coisas. E quando a gente pensa nisso, parece que você tem que tirar de um buraco, porque você está aqui na CE, você está aqui para fazer networking, né? Você está aqui bem, você não está aqui para falar de coisa ruim. Mas eu quero que você acesse essa emoção e entenda que em alguma medida você não estava deixando ela um pouquinho de lado, assim, ó, eu estou aqui no trabalho, né? E esse que é o processo terapêutico. Eu falo que é sempre o combo de psicoterapia com remédio, por quê? Às vezes o sofrimento é tão grande da depressão, da ansiedade, do burnout, que o remédio ele precisa entrar para abrir com a peixeira o caminho lá profundo no coração para chegar naquele sofrimento. Chegou naquela cratera, naquele buraco. Chegou naquele buraco. Agora, o remédio sozinho não consegue trazer de volta. Porque o que vai trazer a gente de volta é ter ferramenta, é ter corda, é ter escalada para a gente sair daquele buraco e poder ir para outro lugar. Então, esse combo, né, eu acho muito bonito, assim, que o remédio vai até o sofrimento e a psicoterapia nos leva de volta. Isso combina com vocês? Assim, tá chegando? Então, se você acha que é só tomar um Zolpidem, que é só tomar um estalopram, remédio de ansiedade, não vai funcionar. Eu te garanto que não vai dar conta. Por quê? Vocês imaginam por quê? Por que que não funciona só o remédio? Ou por que que a gente precisa da psicoterapia? Eu dou aula de filosofia, né? E eu falo que a filosofia, ela é necessariamente psicológica porque a filosofia pergunta, pelo que vale a pena viver? Eu tô aqui na CE, 8h30 da manhã, em nome de quem? Em nome de quais valores? Em nome da minha família, em nome do meu filho, em nome de alguém que eu perdi, em nome de um ideal que eu tenho? Se a gente não olha para essas coisas, a gente vive nesse modus operandi do piloto automático, que é tudo bem tudo. Ah, não, tá tranquilo, tô médio, tô indo, tá tudo. E aí, tudo bem? Ah, tô, né? Eu adoro um termo que eu vou falar pra vocês. Eu adoro esse termo, eu tenho vontade de tacar o microfone nas pessoas que falam isso pra mim. Mas não é culpa delas, né? Mas é o seguinte. E aí, tudo bem? Como que você tá? O que que todo mundo já respondeu? Eu tenho certeza absoluta. Tudo bem, né? Eu tô na correria. Quem que já falou eu tô na correria? Pessoal, quem tá na correria é maratonista. Não fomos feitos para estar na correria. A gente está feito para andar, sentar, descansar, esticar, ver se machucou a perna, caminhar, correr bastante, respirar, pegar o fôlego. Isso que é uma vida normal, humana. Agora, acordar na correria, acordar estralando com o WhatsApp. Estralando o WhatsApp, vendo. E daí fica indo, achando que isso é um grande valor. Olha como eu sou trabalhador. Parabéns, vai ter ansiedade daqui 2 anos. Então, não é, Ju? Eu sinto que nós, psicólogos, a gente precisa falar um pouco dessas verdades, senão a gente fica aqui fingindo que a vida é muito mais simples, e daí a gente olha ao redor, vê todo mundo fingindo que tá bem também, e daí tem o estigma óbvio que é, sou só eu que penso isso, só eu que tô mal. E daí ficamos todos solitários nas nossas bolhas, sem poder compartilhar uns com os outros, especialmente no trabalho, né? Bom, a partir daí, pessoal, eu queria falar para vocês de alguns, como que eu posso colocar aqui? Alguns fatores que geram ansiedade. Talvez vocês não saibam dessas questões e é a minha função educativa mostrar para vocês. Então, o que gera estresse e ansiedade, né? Então, isso é um esquema de peixe, né? O que gera esse efeito são essas causas. Óbvio, um nível de ambiente global. A pandemia, aquele país, como que você vive no nível de sociedade mesmo, sabe? Por exemplo, se você, na época da escravidão, se você era escravo, se você não era escravo. Hoje em dia, se você tem um bom emprego no país que você tem, na política que você tem, na economia, no Vale do Paraíba, como que é isso para você? Se é um lugar, né, se é um país, ou se é até um continente que te agrada, né? Isso é uma coisa que pode te gerar ansiedade. A gente tem um ambiente mais local, né? As pessoas ao seu redor, a sua rede de suporte e os nossos recursos interpessoais, família, amiga, colegas, certo? Essas pessoas, vocês que estão aqui, né? Então, em alguma medida, nós
pessoas que você não conhece da CE, que estão sentando do seu lado, você nunca viu. Ela pode ser sua rede de apoio. Ela pode ser uma pessoa que pode te dar muita ansiedade ou pode te ajudar a te aliviar. Claro, tem um aspecto de biologia, né? Então, a questão genética, se a, né, aquela avó que teve esquizofrenia, você que teve, sabe? Aquela coisa, minha avó tinha depressão, meu pai. A gente sabe que tem um fator disso, mas eu não quero me debruçar sobre isso hoje, porque, de novo, a biologia, eu acredito, e todas as pesquisas psicológicas apontam isso, que ela é ativada na genética, ela é ativada ou não, pela forma como a gente enxerga a vida. Por isso que eu falo que é uma questão filosófica. É o que eu penso, o que eu acredito, o que me dói, o que não me dói. É isso que vai me colocar meu cérebro num lugar de mais depressão, mais ansiedade. E claro, né, a gente falou de recursos de suporte de pessoas, e a gente tem nossos próprios recursos. O quanto que eu dou conta do recado, o quanto que eu sei voltar para mim mesmo, o quanto que eu sei me perdoar, o quanto que eu sei não me cobrar. Eu gosto, Karen, de trazer essa pauta aqui na associação comercial, porque comércio né, trabalhar com vendas, trabalhar com empresas, é uma das coisas mais desafiadoras do planeta. Porque qual que é seus dois grandes valores? Né? Ou as empresas foram criadas nos últimos séculos com quais grandes valores? Mais lucro, certo? Bater meta. É isso. E muitas empresas operam com esses dois grandes valores. Agora não dá mais para fazer isso. Então, no comércio, mesmo no lugar mais tubarão, mais radical de vendas, pode ter uma cultura de cuidado de saúde mental. E a gente pode ter os nossos próprios, né? Agora, qual que é o problema? Que todos vocês têm também, que é a gente foi ensinado que só depende disso aqui. Só depende da gente ficar bem. Só depende de mim. E se eu tô ruim é porque eu sou estranho. Se eu tô ruim é porque eu não fui no médico direito. E a gente não olha para todos esses outros fatores, né, do que a gente está vivendo. A partir daí, pessoal, eu quero focar em uma coisa. Eu não quero focar nos recursos individuais. Eu não quero dar para vocês necessariamente técnicas de respiração. Não aguento mais isso. Não aguento. Tem vídeo na internet, resolva sua ansiedade em 3 passos. Eu queria denunciar o canal no YouTube, né? Porque não dá, porque não é 3 passos, é uma caminhada até uma outra relação sua com a vida. Não é assim, ó, 1, 2, 3, Opidem, tô bem. Né? Não rola. Então eu não quero focar nos recursos individuais. Eu vou focar numa coisa que a gente fala pouco, que são os nossos recursos interpessoais. Então, recursos interpessoais eu gosto até de chamar de recursos de tribo. A gente tem um cérebro, a gente tem um corpo, a gente tem uma mente muito mais adaptada. Olha o que eu vou falar. A gente tem uma mente muito mais adaptada ao homem das cavernas do que a gente tem hoje. Vocês podem ter certeza disso. Nossa biologia não evoluiu tanto. O iPhone 14 Pro Max evoluiu. Mas o nosso cérebro, ele ainda opera de um jeito muito tribal. Muito, muito tribal. Vocês sabem que no Homem das Cavernas, eu estava falando isso para os meus alunos, eles não lembravam que existia Homens das Cavernas desde 300 mil anos atrás, 1,5 milhões de anos. Então, deixa isso decantar na sua cabeça. A espécie humana existe há 1,5 milhão de anos. 1,5 milhão, com a sociedade mais formal há 300 mil anos. E a gente, em 2022, se achando os reis da cocada preta, porque eu bati meta, ou porque não, peraí, a questão é mais profunda. Então, lá na época da caverna, a gente precisava se cuidar. Porque se eu não cuidar de você, você morre. Se você não cuidar de mim, eu morro, mesmo. Em alguma medida, a ansiedade é o nosso cérebro primitivo, e a gente chama isso na psicologia, cérebro primitivo, cérebro reptiliano, né? É o nosso cérebro querendo cuidar das coisas, só que como a gente não sabe cuidar, tá sozinho, não sente que pode viabilizar, a gente se fecha e fica com aquele desejo de cuidar do outro ou cuidar de si aqui dentro. E depois chora, para sair por algum lugar. Então, os nossos recursos tribais são a nossa capacidade de criar vínculos de segurança e apoio com as pessoas com quem você se relaciona, quer seja família, marido, profissionais, colegas. Eu queria dar para vocês 4 ferramentas, 4 estratégias tribais para vocês cuidarem uns dos outros. Então, isso aqui não é só papo de psicólogo, né? Porque eu sou, mas isso daqui é uma questão muito prática. Eu queria que vocês olhassem para essas 4 coisas e olhassem para a sua relação com a vida a partir dessas coisas. Então, enquanto grupo, enquanto empresa, enquanto funcionários, enquanto time, enquanto líder, eu gostaria que vocês entendessem que vocês podem compartilhar problemas e fragilidades. Compartilhar problema não é falar que não bateu a meta, tá?
Compartilhar problema, falar, meu filho está indo mal na escola. Chefe, deixa eu tomar um café aqui. O negócio tá difícil com a minha mulher. É, de fato, compartilhar coisas que, claro, você já deveria estar levando em terapia, mas, se você não leva, você precisa escoar isso no sentido de, tô aqui. E, frequentemente, todo mundo já teve essa experiência, ou de falar, ou de ouvir alguém, que quando a pessoa fala, ela fala, tô melhor. Você não falou nada, você não resolveu o problema dela, mas ela se sentiu ouvida. Fundamentalmente, o nosso trabalho de psicólogo só existe porque as pessoas são más ouvintes. Se todo mundo ouvisse mesmo, acolher, que difícil isso que está passando. Eu não tenho o que fazer, não tenho como te ajudar, mas eu tô aqui com você. O meu trabalho não ia existir, vocês podem ter certeza. Então eu tô pedindo para vocês me ajudarem a destruir minha profissão, tá bom? Para que vocês possam cuidar uns dos outros de um jeito mais concreto. Segundo recurso tribal, permitir que erros aconteçam com os outros e consigo mesmo. Meus autocobradores de plantão, né? Vocês que estão aqui, tenho certeza, todo mundo que vem na CE se cobra demais. Porque você está aqui, você tá querendo fazer vingar, e que bom. É importante você se cobrar. Você tem que ter um padrão de excelência seu. O problema é que esse padrão não pode ser maior do que você é capaz de fazer. Tem uma frase, tem um meme na internet que eu gosto muito, que é uma moça falando assim: você quer saber como eu lido com a minha família, trabalho, faço meus compromissos e ainda me divirto socialmente? É simples, eu faço tudo mal. E eu acho isso muito bom, no sentido que ela admite que não dá para ser excelente em todas as áreas. A gente tem que escolher os leões que a gente vai matar. E frequentemente, pelo menos as gerações mais antigas eu vejo, que juntam que ser uma boa pessoa, ser um bom pai, é ser um bom trabalhador 100%. Educação do meu filho, alguém cuida, presença com meu filho, presença com minha esposa, e daí o importante é eu levar o dinheiro para casa. Beleza, beleza. Só que você não casou com o seu trabalho, você casou com uma família, você casou com amigos, você casou com um espaço que você tem que cuidar. Então isso que eu tô falando é parar de querer fazer e começar a cuidar. Se vocês puderem sair daqui cuidando dos erros, cuidando de você, hoje errei, né? E gestores que estão aqui, permitam que erros aconteçam. Não no sentido de você não repreender, não no sentido de você não olhar para o que está fazendo errado. Mas se você não partir do pressuposto de que errar é humano mesmo, e falar, puxa, funcionário, realmente faltou esse negócio. Beleza, vamos para a próxima. Você pode ter certeza que você nem precisa dar uma bronca muito grande, porque as pessoas já se cobram muito. Elas já sabem, já sabem. E a pessoa que realmente não sabe, a pessoa que realmente é desleixada, daí não é para estar na tua empresa. Mas quem tá, vocês conhecem os funcionários de vocês, conhecem os chefes de vocês sabem que eles se cobram, né? Funcionários e chefes. Então vamos pegar mais leve. Terceiro item, pedir ajuda. Esse também é um desafio, né? A gente não faz muito isso. Pedir ajuda de umas coisas que a gente geralmente não pede. De coisas do tipo: ô colega, você organiza a sua agenda muito bem. Como que você organiza a sua agenda? Amigo, deixa eu contar um negócio. Eu não estou sabendo entrar na senha do e-mail do negócio. Me ensina como faz. Essas coisas bobas, técnicas do trabalho, às vezes geram muita ansiedade pra gente, muita ansiedade mesmo. Então, pedir ajuda, não só nessas questões do trabalho, mas outras. Eu tô com um problema com a minha família, o que você faria, não sei o quê. Às vezes vocês vão prosear, daqui a pouco vai estar rindo, daqui a pouco vocês vão estar chorando junto, mas pelo menos vocês vão poder fazer a coisa mais importante, que é, por fim, óbvio, adotar as melhores práticas do colega. Colega, o que você faz de bom que eu posso copiar? Eu posso pegar mesmo emprestado. A gente tem uma certa ideia de autenticidade, de que eu tenho que ler por conta própria, eu tenho que resolver por conta própria, e eu tenho que ser o cara que, ainda mais ser gestor, tenho que performar uma pessoa que não erra, uma pessoa que nunca comete nada de errado. Né? Mas não é assim que funciona. A gente precisa, especialmente quando a gente horizontaliza, né? Líderes perguntam para liderados: e aí, o que pode melhorar? O que pode melhorar na minha liderança? Cliente, como que eu posso melhorar o meu serviço? Então, a empresa aqui, que ainda não tem uma pesquisa de satisfação, vocês estão na época das cavernas, vocês precisam ter pesquisa de satisfação. No final da venda, que seja, no final do ano, por e-mail, por avião, tem que ter algum jeito de você ouvir esse cliente, pedir ajuda dele, saca? E agora a pergunta importante para vocês. Vocês vão levantar a mão para mim. Qual dessas ações, compartilhar problemas, permitir que erros aconteçam, pedir ajuda e adotar os melhores comportamentos dos colegas, quais dessas coisas você menos faz? Você vai levantar a mão, certo? 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o item aqui. Pensem um pouquinho.
Falando do trabalho, né, especificamente. Vamos lá, qual que é o de vocês? Levanta a mão e fica com a mão levantada, por gentileza. Pode ser. Levanta todos. Continue com a mão levantada para eu dar uma. Eu faço uma enquete aqui. Beleza, beleza, beleza. Tá variado esse negócio, hein? Alguém colocou 8, achei ótimo. Tá, beleza. Podem abaixar as mãos. O que que eu quero brincar com vocês é o seguinte: se vocês olhassem para o lado, vocês iam ver colegas, comerciantes, pessoas que têm o mesmo desafio que você. Fala assim, puxa, eu também não sei pedir ajuda. Eu tenho dificuldade, eu acho que é uma humilhação, eu acho que eu tenho que saber tudo. Puxa, eu também no meu trabalho. Você fala, trabalha com o quê? Eu trabalho com pedra. Puxa, eu trabalho com treinamento. Coisas nada a ver, mas vocês compartilham. E eu acho que essa é uma oportunidade central que a ACE proporciona. Ela proporciona, alguém falou, né, dos comerciantes trocarem dores. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é, nesse networking, nesses cafés, venham, aproveita para reclamar. Aproveita para falar com sua amiga o que você está fazendo, não tô fechando matrícula, não estou batendo. Conversa dos problemas, e não só aquela coisa de café, sabe? É o mercado, né? O mercado tá difícil, né? Esse negócio aí. Vamos ver, né, como vai ser. Não, fala, meu, e aí, como que tá para você? Puxa, para mim tá assim, assim, assado. Mesmo. Essa é uma oportunidade que vocês não têm em outro lugar que não seja a ACE, e parabenizo vocês por terem criado esse espaço de troca de fato dos comerciantes. Nos treinamentos, nas lives, nos encontros que eles fazem, nos parceiros que vêm aqui, né? A gente conversa muito e às vezes o problema que você está tendo é um outro comerciante aqui que está te ouvindo ou que está do seu lado no café, esperando para pegar suco, ele vai poder te resolver esse problema. Mas só se a gente se autorizar a sair de uma bolha de perfeição e falar, estou com problemas. A gente lidar com o trabalho dessa forma diminui a ansiedade. Saca? Vocês estão vendo a relação entre cuidar da gente no trabalho é cuidar da gente emocionalmente? Legal. Estão comigo, pessoal? Legal. A partir daí, vamos ver como que a gente cuida. Queria também elencar quatro grandes valores que uma empresa pode ter. Se você é líder, eu quero que você olhe e veja se você já implementa alguma dessas coisas. Se você pegar uma delas e fizer a cabo, você realmente vai ter uma transformação na sua equipe, você pode ter certeza. Esses são valores que a gente já coloca na Humanitas, né, na clínica psicológica que eu cuido junto com o Davi. São valores que a gente já coloca na escola física para os alunos e para os professores, e espero que faça sentido para vocês. Primeiro grande valor, aqui é aquela coisa óbvia, né? Entender que saúde mental é importante, né? A gente reconhecer que isso faz parte. A gente reconhecer que um funcionário, às vezes, não vai ter a melhor performance naquele dia porque ele está mal. Às vezes você não vai ter e você vai estar mal. Você vai entender e daí vai estar tudo bem esses altos e baixos de performance. Você precisa entender que o ser humano acontece, ele não é máquina. Quando a máquina trabalha muito, ela superaquece. Isso é o burnout, né? Então, reconhecer que a saúde mental é um aspecto importante do trabalho. Segundo, criar uma cultura de pessoas acima dos processos. Os processos, o que tem que ser feito, a forma como tem que ser feito, a documentação, o sistema, nunca pode estar acima das pessoas. Por dois motivos centrais. Primeiro, porque se a gente está priorizando pessoas, que tipo de sociedade que a gente é? Que tipo de empresa que a gente é? Nós somos uma empresa feita de pessoas ou somos uma empresa feita de processos magnânicos, sagrados, e que nós pessoas meramente executamos, igual grandes robôs? Não. Nós somos pessoas ativas, vivas, que trabalham em prol de alguma coisa, em prol das flores, em prol de chaves, em prol do trabalho que for, do tema que for, mas são pessoas lá dentro, não são processos. Então, o máximo que você puder flexibilizar, você já sabe que você tem que flexibilizar para cliente, você já não se flexibiliza para cliente, você vai falar, não, tudo bem, vem cá, vamos resolver. Essa postura, né? Nesse sentido, é a melhor coisa do jeitinho brasileiro, o ganho que a gente tem é que a gente tem essa sutileza. O alemão não tem isso, o alemão é assim, assim, acabou. E aqui a gente pode ter essa suavidade, inclusive com os colegas, inclusive com os líderes, inclusive com os liderados. Então, criar essa cultura de pessoas acima dos processos. Uma coisa que não dá mais para você falar na sua empresa, não dá, é você atendente falar assim, então é que eu não consigo fazer isso para você, o sistema não me deixa fazer. Não, o sistema pode não te deixar fazer, mas acolher essa pessoa, você deve. É isso que vai fechar mais matrículas ou mais vendas do que ela simplesmente ter uma barreira de um sistema que ela não sabe qual é, não sabe se está mentindo ou não. Às vezes o sistema realmente não te deixa fazer aquele desconto, o sistema realmente não te deixa.
mas você precisa acolher de outra forma. Senão, o seu serviço não vai ser entendido como um serviço humano, né? Terceiro, aproveitar pós-pandemia e usar as atividades presenciais para conexão humana. Ninguém mais precisa de uma reunião onde só o chefe fala, e daí todo mundo tem que anotar, e todo mundo sai, entra mudo, sai calado. Aproveita atividades presenciais para fazer aquele café, para fazer aquela roda de conversa, para passar uma pesquisa para os seus funcionários. Então, gestores que não têm pesquisa de fim de ano, de fim de semestre, de fim de trimestre, de fim de campanha, vocês têm que ter pesquisa para o seu funcionário. Né? De 0 a 10, como você avalia a minha liderança? Caixa de comentário embaixo. Você tem que abrir essa caixa de Pandora. Porque você fala, não, mas se eu abrir essa caixa, ele vai falar mal de mim. Ele já está falando. Ele só não chega para você, né? Então, se você fala, como que eu posso melhorar? Cliente, conta para mim, como eu posso melhorar? Funcionário, me conta como eu posso melhorar. E o funcionário também está aberto para receber como ele pode melhorar. Então, olhar essas atividades presenciais para criar essas conexões, como a gente está fazendo hoje. Vocês escolheram vir presencialmente aqui na Sé. Vocês podiam estar em casa. Vocês escolheram que vocês estavam querendo alguma coisa que o online não ia dar. Que é o quê? Isso aqui que a gente está vendo. Tá com corpos vivos, presentes, sentados aqui, estamos aqui, juntos. Quando a gente olha para isso, quando a gente entrega uma venda no comércio, de que eu estou aqui com você, cliente, estou aqui, tô cuidando do seu problema. A gente não fala que a gente é psicólogo, é nesse sentido mesmo, de entrar mesmo, entrar na realidade da pessoa. A pessoa vai falar, não sei porquê, mas eu gostei daquela mocinha, me atendeu tão bem. As pessoas não sabem que elas estão carentes disso, e elas estão carentes disso. Especialmente pós-pandemia. Adolescente, criança, então, nem se fale. Mas a gente adulto, a gente às vezes esquece que a gente é carente. A gente às vezes quer um afago, quer ser tratado bem mesmo. E vocês tendo a oportunidade de fazer isso no comércio e entre si, vocês vão ter não só uma performance muito melhor em termos de produtividade, mas o seu trabalho vai ser mais legal mesmo, né? E por fim, pessoal, na medida do possível dentro da empresa, horizontalizar processos e tomadas de decisão. O que é horizontalizar? Todo mundo tem voz naquela decisão. Quem vai bater o martelo, claro, às vezes é o gestor, tem toda a questão hierárquica lá, mas eu preciso fazer uma roda. Aconteceu um problema. O que o gestor antigo, né, antiquado, fala? Tem que apagar esse incêndio, tem que apagar esse incêndio. Eu vou lá e vou resolver. Né? Ou o funcionário fala assim, eu tenho que resolver, senão meu chefe vai me matar. Né? Agora, se a gente pode junto sentar, e aí, teve um problema. O que está rolando? Me ajudem a decidir. Às vezes você já sabe o que você quer decidir. Mas você precisa abrir para as pessoas, porque de fato pode vir uma ideia que você não imaginava. E terceiro, às vezes a pessoa pode falar, olha, eu não vou fazer isso que você propôs, por isso, isso e isso. Mas o funcionário fala assim, fui ouvido. Que bom. Então, chefes, invistam nisso. Colegas, você está na linha de produção, está na linha de frente. Alguém estava me falando de alguém que teve uma crise de pânico no meio da linha de produção. Estava lá trabalhando, teve crise de pânico. Né? Se o colega do lado não cuidar, não olhar, peraí, amigo, vem cá, senta aqui, né? Então, que tipo de empresa que a gente está criando, certo? Então, horizontalizar esses processos. Nesse sentido, eu caminho para um vídeo de 1 minuto, que é desse cara, que é o Simon. Ele é um gestor aí de produtividade, e ele fala de como a tecnologia, às vezes, pode atrapalhar a nossa conexão no trabalho. Eu não quero nem trazer tanto a pauta da tecnologia em si, o celular é só um exemplo. Mas o que ele fala da forma como a confiança acontece, eu acho que é central, para daí a gente entender qual que é o nosso papel no trabalho. Vamos lá, por favor, meu querido. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean like when you're sitting and waiting for a meeting to start, this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. We start the meeting. No, that's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start and we go, how's your dad? I heard he was in the hospital. Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. That was really amazing. I know, it was really scary for him. That's how you form relationships. Hey, did you ever get that report done? Oh my God, no, I didn't. I'll help you out. Can I help you out with that? Really? That's how trust forms. Trust doesn't form in an event, in a day. Even bad times don't form trust immediately. It's the slow, steady consistency. And we have to create mechanisms where we allow for those little innocuous interactions to happen. But when we allow cell phones in conference rooms, we just, okay, have the meeting. And then my favorite is like when there's a cell phone there, and you go like this, you go. It rings and you go.
I'm not going to answer that. Mr. Magnanimous, you know? Então, pessoal, acho que ele traz essa visão de o que é uma empresa com... Quando a gente fala assim, aquela cultura daquela empresa é tóxica. O que quer dizer ser tóxico? É que não tem isso. Não tem, por exemplo, o networking da CE, não tem o café. Para mim, eu falo assim, quando eu chego nas empresas, eu dou muito treinamento sobre essas questões, sobre saúde mental nas empresas. O primeiro lugar que eu quero visitar não é a sala do diretor, não é a linha de produção, eu quero falar, e a copa? E o cafezinho? Onde que é? Porque é ali que acontece o negócio. É ali que você decide se você vai se demitir ou não. É ali que você decide se vai brigar com seu chefe ou não. É lá, é nesse espaço que a gente ignora, meio que é corredor, é cafezinho, faz o cafezinho. Não. Não, é lá que é o lugar que a gente tem que olhar. Então eu estou propondo uma certa inversão de valores para vocês, de parar de olhar para a produção e para o processo, vocês já olham demais para isso. Eu quero que vocês olhem para essas outras áreas meio periféricas assim da empresa. Sabe? O portão, o cara que cuida da segurança, olhar para esses outros lugares e tentar ver como que eu posso deixar esse ambiente mais agradável para mim. Às vezes é você ir lá decorar seu espaço de trabalho. Às vezes é colocar uma foto da sua família ali. Às vezes é falar, puxa, ô amigo, vamos fazer tal coisa aqui juntos, no café, no intervalo? E isso fala assim, não tô sozinho no meu burnout, não tô sozinho na minha ansiedade. E começar a falar dessas coisas. Às vezes é meio rudimentar, especialmente pros caras. Então, não tô muito bem não. Tô legal não. Tudo bem, que seja assim, né? Para que você possa estar confortável de fazer isso. E já não vou nem falar, né, que obviamente isso não é mimimi, que isso não é frescura, que isso não é uma coisa leviana, né? Saúde mental é uma coisa que mata, né? E eu não sei se vocês têm esse dado também, que é o seguinte: quem aqui tem filho, filha ou uma criança que ama? Ok. Nós já somos a geração mais ansiosa do mundo. Imagina a deles. Você vai ser um pai, uma mãe que vai olhar para essas coisas ou vai falar que é frescura? Eu não sei se vocês têm esse dado, que nos últimos 15 anos, olha só, nos últimos 15 anos, o suicídio de crianças e adolescentes dobrou progressivamente quanto menor é a idade. Não quer dizer que menores crianças estão se matando mais numericamente, mas elas estão se matando proporcionalmente mais do que os jovens. Suicídio de crianças. Então isso não é uma coisa simples, não é um tema para gente falar, um negocinho aqui vai me ajudar com o meu trabalho. Não. É a gente reestruturar a nossa relação com a vida. Só que eu só tô abrindo a porteira. Porque para atravessar isso daí, você precisa de terapia. Seu filho precisa de terapia. Não vai ser palestra na CE, não vai ser vídeo no YouTube, não vai ser livro de autoajuda que vai te ajudar. Pode ter certeza, eu li muitos. Não resolve. Resolve você sentar com uma pessoa na sua frente, chorar. Falar, meu, tá difícil. Tô com crise. Tô lá. E a partir daí, a partir dessa coisa real, a sua vida vai começar a entrar no eixo, pode ter certeza. Beleza, pessoal? Eu termino essa primeira parte com essa imagem que eu acho muito forte de uma tribo africana, né? Tem aquela frase que todo mundo já deve ter conhecido, né? Que é preciso uma vila inteira para cuidar de uma criança. Né? E se a gente pensa que nós somos crianças também, só que a gente só é adulto, mas a gente é criança também. A gente precisa de uma vila inteira, a gente precisa de Caçapava inteira, a gente precisa da CE inteira, da sua família inteira, do seu local de trabalho inteiro para cuidar de você e para que você possa cuidar dos outros. Isso, para mim, é uma vida no trabalho digna. É você estar com dignidade no seu trabalho. E não estar performando uma ansiedade louca de bater meta, de fazer as coisas. Não, é você estar aqui inteiro. Né? Ainda que você esteja inteiro pela metade, sabe? Não tô bem, mas eu não tô bem inteiro. Saca? A partir daí, a partir de não estar bem, é que a gente pode começar a ficar. Beleza, pessoal, eu queria abrir agora para algumas dúvidas de vocês. Mas antes disso, eu queria perguntar para Karen e para alguns de vocês. Karen, diante desse tema, o que chega no seu coração? Como que você está em relação a essas questões que foram discutidas? Pedro, eu acho que quando a gente fala de depressão, assim, como você falou, horizontal, a gente pertence, né? A gente fala, não estou sozinho. E como é forte esse pertencer. Então, o que fica para mim desse primeiro tempo que nós conversamos aqui sobre ansiedade e depressão estamos médios, como você falou, como diz um pessoal que eu gosto, fala, eu tô marrom menos, né? Tá todo mundo meio marrom, mas aí a gente vai colorindo junto, né? Cada um colocando sua cor. Legal, Karen. Esse senso de pertencimento, né? A tribo dos desajustados. Isso, pronto. Gosto disso. Somos todos meio esquisitos. Quando as pessoas me perguntam, mas psicólogo não é coisa de louco? Fala, mas é 100%.
A minha dúvida é aonde você acha que você não é, né? De que forma que você acha que você é o maioral, que é o saudável? 2022, Brasil que a gente está vivendo. Pós-pandemia. 600 mil mortos. Não, você não tem como você tá bem. E na hora que você fala isso pra pessoa, as pessoas falam, que bom, eu não tô legal mesmo. Não tô bom, não. Não tá batendo bem. A partir daí, pessoal, aliás, eu queria ouvir mais um. Deixa eu perguntar, Zé, tudo bem? Você chega nesse assunto e ouve essas questões, como que isso chega no seu coração? O que fica para você dessa primeira parte? É muito interessante, né? Eu também já passei por esse quadro, também sou um louco, diariamente nessa correria, e a gente olhar com mais carinho realmente para quem está do nosso lado, assim, por conta da correria mesmo, a gente acaba que passa despercebido, né? Quando você mencionou esse lance do café mesmo, é algo que eu preciso também me atentar um pouco mais, assim, lá na minha loja e tudo mais. Então, é isso, levar pequenas coisas, pequenos hábitos, assim, diários, que a gente vai ser um pouquinho melhor, né? É isso que fica para você, que são ajustes, né? São É o pequenos olhar, ajustes. é o café, é ir junto pro trabalho, é reclamar um pouquinho, sabe? É aquela coisa ali juntos, né? Do que tentar performar uma coisa de uma empresa muito melhor do que é. E olhar para as coisas como são, né? Sim, é o Legal. simples. É o simples. Tudo bem, pessoal. Vamos seguir para algumas dúvidas de vocês. A gente tem um tempo para isso. Queria convidar quem quiser a falar sua pergunta, senão eu vou apontar. Igual o professor, né? Essa é a minha lógica. Se você não quiser falar, Pedro, eu não queria falar a minha, mas eu vou apontando até achar alguém que tope dialogar comigo. Eu acho que depois de tudo que a gente viveu hoje, acho que dá para a gente entender que as perguntas vão chegar numa boa, que não precisa ter vergonha de falar, né? Vou começar ali atrás. Diga lá, meu querido. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo. Eu também fui há algum tempo bombardeado por todas essas situações que a gente vive hoje em dia. E uma coisa que eu sinto dificuldade, eu vejo que várias pessoas também. Desde manhã a gente é muito cobrado, a gente é bombardeado com muitas informações que não estão ao nosso alcance de resolver. E a gente já começa o dia levando aquilo lá para toda a situação, para nossa família, para o nosso trabalho, para as pessoas que a gente convive. E isso daí é uma dúvida que eu tenho. Como que a gente consegue filtrar os nossos sentimentos em relação a tudo que está acontecendo hoje em dia? Eu vou dar uma excelente pergunta. Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, eu vou dar para todos vocês sempre duas respostas. Bom, primeira resposta, eu tenho uma resposta direta que vai solucionar o seu problema. Olha, é ousado falar isso, hein? Resposta direta, Rodrigo. Terapia. Terapia, zero. Terapia é lá que você negocia com essas coisas. O problema, Rodrigo, é que, e eu vou brincar aqui com a sua pergunta, no sentido que é assim, o que eu preciso fazer sozinho para eu me resolver? E eu tenho que dar conta, porque eu tenho que dar conta sozinho, né? E daí eu entendo na sua pergunta que você quer outros recursos, que não seja só você dar conta de você mesmo, né? Diga lá. Eu precisava de fazer a terapia. Uhum. Hoje em dia eu faço terapia. Legal. E é que o mundo hoje em dia parece que empurra a gente para isso. Perfeito. O que Saquei. acontece? A gente tem a nossa cobrança interna, que a gente Uhum. tem que fazer o melhor cada dia. Tem a cobrança externa. Hoje em dia a gente tem um mundo que é uma fábrica de louco. Uhum. Todo mundo exige cada dia mais do próximo. Uhum. E parece que hoje em dia a falha é crime. Cada falha está ali para ser execrada, para ser criticada, para ser... E a gente, hoje em dia, todo mundo tem medo de falhar. Uhum. Rodrigo, eu vou pegar essa sua fala para intervir, no sentido todo mundo tem medo de falhar, mas todo mundo falha, é que a gente finge que não falha, Sim. ou performa que não falha, mas não é. Então, a grande coisa, eu vou seguir aqui com algumas dicas, né? De novo, isso daqui não é terapia, tá, gente? Isso daqui é só um papo. Mas eu diria assim, nos lugares onde você é bombardeado nessas situações, daí tem que ver, eu sempre falo isso, se é chefe, se não é chefe, se tem um ambiente onde essa conversa pode acontecer ou não, de você não tem outra saída para mim, pelo menos no trabalho, primeiro que não seja fazer terapia, e segundo que não seja falar assim, chefe, eu não dei conta, eu não tô dando conta. E não tem o que fazer, assim, é admitir a situação que está. O problema é que a gente fica tentando não admiti-la.
E num sentido de ser bombardeado por essas informações, tem uma coisa sacana que a gente faz também, que é, a gente é bombardeado pelas cobranças e pelas informações, mas a gente também vai atrás delas, né? A gente também acorda e a gente pega o celular. A gente também tem uma parcela aí de responsabilidade naquilo que a gente determina da nossa vida, especialmente empresas que trabalham via WhatsApp, que tem grupos de WhatsApp, sabe? É problema. Outra dica maravilhosa para você. Quem aqui tem separado o seu WhatsApp pessoal do business, do profissional? Levanta para mim. Quem aqui usa o mesmo para os dois? Não dá, não dá. Eu ainda vou, o meu doutorado, eu tenho certeza, eu vou fazer sobre a diminuição de ansiedade após a compra de um chip, dá claro. Tipo, porque, mano, é impressionante. Não dá pra ficar família e cliente, chefe e grupo dos amigos e grupo do futebol. Não dá pra ter isso, cara. Sai daqui agora e compra um chip. Eu prometo pra vocês, juro que a sua ansiedade vai diminuir. Muita gente não sabe disso, mas é porque nunca viram mesmo, né? Então é importante falar. Quando você fica nesse formato, você tem 2 aplicativos de WhatsApp. Um que é da sua vida pessoal e outro que é da sua vida profissional. Você pode ter, inclusive no WhatsApp Business, você tem coisas de, por exemplo, mensagem automática, categorização de conversas. Então, aquele cliente é prospect, aquele cliente já fechou, aquele falta pagar. Né? Você consegue colocar mensagem de não estou disponível nesse horário. Então, a cobrança, você tem que dar um basta na cobrança também. Então, pera, se a pessoa te manda mensagem às 7 horas, você entra às 9, você vai configurar lá, até às 9 horas, uma mensagem. Muito obrigado pela sua mensagem. Vocês já não receberam isso? De várias pessoas? Façam também. Coloca os teus limites. Aí, eu vou fazer até aqui. Negociação de expectativas, né, Rodrigo? O que seria ideal para eu fazer hoje? Eu sempre falo isso nas orientações, nas mentorias que eu dou. O que você tem que fazer hoje? Tal. Eu falo, corta pela metade. Mas eu tenho que fazer muito mais do que isso. Não, mas você não vai fazer. Você só está fantasiando que você vai. E daí você ainda chega frustrado no final do dia, porque você achou que você tinha que dar muito mais conta. Porque tem uma dica também de produtividade que ninguém nos fala, que é, no seu dia que você vai planejar, coloca 1/3 de tempo a mais para imprevistos. A gente sempre planeja o dia ideal. Eu sempre coloco, eu uso o Google Agenda. Eu coloco distribuído no meu dia 15 de 15 minutos, que eu chamo de pepino. Eu coloco pepino, porque vai aparecer o pepino. O problema é que a gente se surpreende que todo dia tem pepino. Fala, nossa, não consegui fazer o que eu queria, não consegui fazer o que eu queria. Claro, óbvio que vai ter interrupção. Tem urgência, tem cliente. Você tem que acolher isso. E quando você bota isso na sua agenda, você vai fazer menos, mas você vai se sentir mais realizado. Você vai sentir que você fez mais coisas, justamente porque você fez menos. Olha que loucura. A gente é um bicho estranho, né? Beleza. Pessoal, quem mais? Quem vai? Quem quer ir? Rodrigo, obrigado pela sua contribuição, viu? Diga lá, meu querido. Oi, Rodrigo também. Rodrigo também, dupla sertaneja. Vamos lá. Então, uma coisa que eu vejo na ansiedade, que me chamou a atenção também para estar aqui hoje, é que além de ter que lidar com a minha ansiedade, a ansiedade dos funcionários, é dos clientes. Principalmente essa, pandemia para cá, tanto em vendas online quanto presencial. Porque por mais que você tenha um roteiro de, por exemplo, eu entrego flores. Você tem os períodos de entrega, os prazos, ele parece o burrinho do Shrek, né? Tá pronto? Tá pronto? Já entregou? Já chegou? Então, lidar com essa ansiedade do cliente é uma dificuldade ainda. Ótimo, você quer saber o que fazer com isso? Legal. De novo, vou dar algumas dicas. Primeiro compre meu livro, não, brincadeira. Mas o que eu acho que é importante, Rodrigo, a gente entender é que o cliente ele tá te dando um presente. Quando ele está ansioso, te atrapalha, é chato, irrita. Em alguma medida, ele está querendo o seu serviço, ele está querendo a coisa. Então, eu não acho que você tem que corresponder a essa emergência que ele coloca, essa urgência que ele coloca, você não tem que ter. Mas você pode ver o que está por trás dessa, digamos, dessa ansiedade. Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa quer a flor para que tipo de evento? Me dá um exemplo. Sei lá, um casamento? É um casamento, beleza. Aniversário é ótimo. Então, o que você pode fazer? O que as pessoas querem? Serem ouvidas, né? Puxa, que legal que você está animado para sua festa. Você pode fazer uma coisa que eu recomendo também fazer, que é distrair o seu cliente. No sentido de, e aí a festa, como que tá? O que mais vai ter? Olha, eu vou te entregar, eu entendo que você está animado, me conta mais. E deixa a pessoa falar. Aquele Rodrigo das flores é muito legal, viu? Eu vou até chamar ele para a festa. Sabe? Então, assim, o que a pessoa quer, ela não quer necessariamente que você dê o que ela só traz isso como uma primeira, me dá valor. Quanto que chega? Mas por trás disso tem uma carência profunda que, assim,
Eu quero falar da minha festa, eu quero ser cuidado, eu quero que o meu fornecedor olhe para isso como uma grande coisa que é importante para mim. Se você olha para isso, você pode ter certeza. A gente fazer, tá bom, então chega amanhã. Então, eu acho que essa é a melhor forma de conduzir. É você acolher esse cliente, que é lá na FIS que a gente chama de papo de comadre. Você anda, e aí, não sei o quê. Não, mas quanto que é? Não, eu vou te passar, então, mas quando que chega o material? Não, assim, eu tô vendo que você tá muito animado pro seu curso de inglês. Por que você quer fazer tanto? Não, porque eu quero viajar. Daí pronto, começa a falar da viagem. E daí ele sai feliz que o material vai chegar só na semana que vem, mas pelo menos ele foi ouvido, saca? Tá fazendo sentido isso pra vocês, assim? De estratégia? Rodrigo, eu diria que é por aí, tá bom? Quem mais? Pessoal de Carapicuíba aqui, assim, isso. Diga lá, minha querida, seja muito bem-vinda. Uma pessoa que tem distúrbios do sono, tem sonambulismo ou terror noturno, é um sinal de alerta de depressão, ansiedade? É um sinal de alerta de distúrbios do sono mesmo, né? É, Porque parece que vive em dois mundos, né? Então, por exemplo, à noite a pessoa passa por várias situações, né? De insônia, né? Ou alguma alucinação, né? Aí a pessoa pega no sono, aí acordou de manhã vai trabalhar. E aí toca o dia. Aí quando chega à noite, volta de novo. Então, quer dizer, é um sinal de alerta? eu diria que é um sinal de alerta no sentido menos de que isso talvez esteja escondendo alguma coisa. Pode ser um sintoma de ansiedade, por exemplo, terror noturno. Pode ser. Mas pode ser também que a pessoa só tenha essa doença, digamos assim, ela só tem terror do sono. Isso atrapalha, porque isso atrapalha o sono. Sono é uma das principais coisas que nos ajuda a diminuir a ansiedade. Então, não tem isso. Então, o pão vende mais porque é mais fresquinho ou mais fresquinho porque vende mais? Eu tenho mais ansiedade porque eu durmo menos ou eu durmo menos porque eu tenho, sabe? Então, quem vai diagnosticar se isso é um sinal de alerta, se isso é um sinal de bipolaridade, se isso é um sinal de ansiedade, se isso é um sinal... é terapia. Saca? Eu acho que é por aí. Quem mais? Diga lá. Eu percebo de alguns empresários que eu atendi, eu costumo classificar os problemas deles, né? E eu vejo que eles têm muita dificuldade de entender quando eles precisam, quando é um problema de capacitação, quando é um problema se ele deveria demitir ou não, e quando é um problema simplesmente dele ter empatia. Então, eu gostaria que você me desse dicas de como eu ajudo o empresário a entender se aquele funcionário é capacitação, é um problema que ele tem que lidar com a ansiedade, né, com a vida acontecendo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a sua relação com esse... Você é uma consultora, você é uma mentora, você é o quê dessa Eu pessoa? faço Para saber quanta verdade você pode falar na cara das pessoas. Então, eu atendo as empresas na questão de inovação. Então, Legal. geralmente, a gente inova em várias áreas. E nessa seria em clima, né? Em clima Clima do organizacional. ambiente, em liderança. Perfeito. Você tem um grande job no seu serviço, tá? E daí eu vou me autorizar a fazer uma coisa que é opinar sobre isso que você está me falando, tá? Vocês podem ignorar. Tudo que eu vou falar, se pegar uma coisa, serviu. Entretanto, você está me trazendo uma queixa central que pode fazer a sua empresa prosperar muito, que é os gestores estão desesperados por alguém que diga o que é, qual que é o problema. Né? O meu job como mentor de empresas é ir lá e falar, ó, tá acontecendo tal problema, é isso, isso, isso. Nesse sentido, você tem pesquisas de clima organizacional, você tem, né, eu não sei quanto você pode entrar nessa empresa para você conversar com esse funcionário, e eu não sei o quanto você pode implementar também nessa empresa, enquanto mentora, sugerir para esse chefe ter registro, já ouviram falar de KPI? Key Performance Indicators, né? Então, os critérios de avaliação de funcionário, ele tem avaliação? Ou é um feeling? É uma sensação dele? Não, peraí, mas ele bateu a meta nos últimos 3 semestres ou não bateu? Ele chega atrasado ou não chega? Existe um histórico desses ocorridos? Tem que ter isso que é recursos humanos. Recursos humanos não é contratar e demitir. Recursos humanos é você pegar e olhar para a performance dessa pessoa. O problema é que o recursos humanos ainda fala, a performance tem que estar lá em cima o tempo todo. E não está. Né? Então, eu acho que você pode ajudá-lo a diagnosticar nesse sentido de, para poder diagnosticar, você tem que ter dado. Não dá para fazer de cabeça. Você vai se autorizar a fazer uma coisa que você não pode, porque você não conhece esse profissional. Você vai ter a experiência de fofoca do chefe que acha que o funcionário é assim. Às vezes o funcionário está de boa. Ou não, realmente ele tem desafios. Então, eu acho que, primeiro, é levantar dados. Como se levanta dados? Passando pesquisa, fazendo café de horizontalidade, conversando sobre os problemas. Ali você começa a diagnosticar o trabalho. Então, quem vai diagnosticar, na minha opinião, é ele. Só que com ferramentas que você pode dar. Sacou? Que mais? As últimas. Diga lá. A gente podia ficar aqui a tarde inteira, né, pessoal? Seria tão legal. Olá. Então, meu nome é Cláudia, né? Eu trabalho com uma pessoa, bom, eu acho que ela é depressiva.
Só que assim, ela não quer tocar no assunto, às vezes eu tento, procuro um psicólogo, um psiquiatra, essas coisas, tem certo preconceito e não quer ser ajudado. Eu queria saber como que eu posso ajudar essa pessoa. Ótimo. Essa pergunta sempre aparece, ela é genial, porque vem de um desejo genuíno de a gente querer ajudar essas pessoas, né? Eu tenho algumas pautas para falar sobre isso. Primeira coisa, o seu nome é? Cláudia. Cláudia, é um desejo genuíno a gente querer cuidar. E daí tem alguns pontos, mas o principal é o último que eu vou te falar. Mas um dos pontos é fazer tudo isso que eu tô falando de convivência. De falar, antes de chegar faz um psiquiatra ou faz um psicólogo, fazer, meu, e aí, como estão as coisas? A pessoa vai falar, tá médio. Você vai falar, pra mim também. Mas por que pra você? Por quê? Conviver um pouco e aturar essa trindade, você, o outro e a depressão, segurar isso um pouco antes de querer resolver, eu acho que dá o espaço para a pessoa ficar ela fica assustada, porque, nossa, peraí, eu posso ficar deprê aqui perto dela? Pode. Esse é um ponto. Segundo, depende do vínculo, depende do quanto você tem essa pessoa como amiga, depende de quanto você conhece a rede de apoio dela. Mas se essa conversa não está funcionando, eu iria por esse caminho no melhor sentido possível, tá, Cláudia? De você entender que por mais que você queira cuidar, você não consegue entrar no coração do outro. E essa é a coisa mais difícil para os cuidadores, para familiares que tem alguém que é usuário de droga, que tem depressão, que tem ansiedade. Você não consegue pegar a sua mão e entrar no coração da pessoa e tirar a dor. A gente queria muito fazer isso, mas a gente não pode. Por isso que a minha principal dica para você a melhor coisa que você pode fazer por ela é você fazer terapia. Sacou? Porque daí, talvez o seu sofrimento seja lidar, você vai pra terapia pra lidar. Eu queria ajudar minha amiga, não consigo. Esse é o seu desafio. E talvez você fazendo terapia, ela falou, não, onde você tá? Desculpa, eu tava na terapia. Como assim, você faz terapia, mas você não tá depressivo igual eu? Ah, não, mas eu passo também, então. E daí você começa, não exatamente como exemplo, não é isso que eu quero dizer, mas também um pouco. Mas no sentido de assim, eu vou cuidar do que eu posso, que é você, Cláudia. Você não pode cuidar dela sozinha, mas você pode cuidar de você e pode trazer essa pauta. Quero ajudar minha amiga, o que eu faço? Por que isso me afeta tanto? Aí isso me afeta porque, na verdade, eu queria cuidar de todo mundo, eu queria cuidar da minha família, ou ela me lembra minha filha. Daí a gente começa a entrar na nossa noia, saca? Mas eu acho que a gente cuidar da gente mesmo é a melhor maneira de cuidar do outro. Sendo que a gente não consegue marcar a terapia pra ele. Faz sentido isso pra vocês? É? E aí, que mais? Última. Quem vai? Você aí. Bom dia. Meu Bom nome dia. é Carla. Desculpa que eu tô meio doente. Cara, Fica tranquilo. Literalmente, eu estou numa crise de ansiedade nesse momento. Olha só. Eu tenho uma loja de roupas femininas, tem 7 anos. Eu tô levando a minha loja para o centro da cidade. Tem inauguração na próxima semana. Que legal. E literalmente, esses anos todos, eu sempre cuidei da loja sozinha. Então, assim, eu falo, se eu cair de cama, se eu morrer, a loja para também. Não por não passar, a palavra? Delegar. Delegar funções, mas porque realmente não teria quem ficasse no meu lugar. Eu decidi levar para o centro porque consegui um apoio, né? Minha irmã vai trabalhar comigo, então estou no processo de transição. E daí até o que foi comentário sobre o WhatsApp, sobre a ansiedade do cliente, essa coisa toda. Eu estou aqui agora nesse momento, mas meu WhatsApp está lotado de mensagens. Então, assim, isso me causa ansiedade. O que eu faço? Responder as mensagens, a cliente está vendo que eu estou numa palestra, que eu não estou respondendo ela. E como lidar com isso, né? De o que eu faço primeiro e o que eu posso deixar para depois. Como eu me controlar, né? De eu me acalmar, me centralizar. E é um conjunto de coisas, porque eu fico, ela comentou também sobre o parafuso, né? De não dormir com medo de não dar conta de tudo, com medo das decisões que eu vou tomar e de repente, nossa, tomei essa decisão e não deu certo. Então, assim, de como lidar com as minhas frustrações, com as minhas decisões e não do que o cliente vai pensar, mas de como não perder esse cliente, de como não o cliente, por mais informações que você passe para o cliente, tipo assim, eu coloco um post lá, gente, vai ter a inauguração, a data, tal dia. Tá todas as informações lá, mas o cliente não lê, ou ele não escuta. Eu não leio. E daí ele manda mensagem assim, qual é o endereço? Qual é o horário? Qual o local? Gente, tá aqui, ó, no Stories, eu coloco lá, gente, endereço tal, tá aqui, clica na setinha, mais fácil. Aí chega a mensagem. Mas aí você fica com essa ansiedade de responder essas questões. É um conjunto, né? Conjunto de coisas. Como lidar peraí, eu tô aqui,
né? Mas como eu tô aqui e tô pensando o que está acontecendo lá fora. Nesse Entendeu? sentido, eu não sei se vocês estão sentindo que a fala dela é simbólica de tudo que a gente já viveu. Sim. Você descreveu o que todo comerciante já passou. Eu tô numa né? crise de ansiedade real. É, isso que eu digo. Isso é um grande desafio mesmo. Sim. E daí eu vou primeiro provocar uma reflexão para você, que é a seguinte: o que é pior perder? Perder o cliente ou perder a si mesmo? Ou entrar numa crise de pânico? Então, assim, o que eu vou perder? Eu vou deixar um cliente esperando em prol de eu dar conta de respirar? Ou eu vou me abusar e me violentar para atender o tempo do outro que não sabe o que eu estou passando? Sim. Nesse sentido, pessoal, eu preciso dizer para vocês que vocês têm uma liderança importantíssima que é mestra em fazer isso, que é a Karen. A Karen, para mim, é a pessoa que mais consegue colocar esses limites no cliente. Falar, olha, eu consigo te responder até tal horário. Eu não consigo te responder depois. E, de fato, não pegar pra gente. Porque a gente pega pra gente porque a gente quer cuidar desses clientes. A gente quer cuidar tanto que a gente não cuida da gente. Então, é um grande desafio. O que eu te diria é fazer... Você tem o WhatsApp Business separado? Tem. Legal, parabéns, 10 pontos. Eu faria o WhatsApp Business, eu colocaria horários de resposta. E, de novo, eu vou brincar com vocês. O que esse cliente que viu a mensagem, mas não leu, e manda mensagem, o que ele quer? Ele quer ser ouvido. Ele quer essa mensagem. Então, você tem a oportunidade de mandar mensagem para ele no tempo que você for. Então, eu acredito que você pode demorar dentro de... Você está numa palestra, não vai responder agora. Mas quando você for sentar, você vai ser extremamente gentil, Sim, vai mas ser isso extremamente é acolhedora. fato. E isso acalma a ansiedade do cliente que não foi respondido por 10 minutos. Né? Peraí, cliente que não aguenta 10 minutos, ele que tem que fazer terapia também. Você já manda o meu link para ele, tá? Mas assim, a gente precisa começar a colocar alguns limites, porque a gente ainda vive num modo, e ele é bom mesmo, mas tem problemas que o cliente tem sempre razão. E de alguma forma a gente precisa cuidar dessa pessoa, levar muito no tete a tete, a gente sabe disso. Mas eu também preciso, em 2022, irmão, dar conta de estar na palestra. Tô com a minha família, tô com a minha família. Claro, não quer dizer que você não vai resolver urgência, não quer dizer que você não vai ver WhatsApp, mas eu tô falando a autocobrança de que tem que estar tudo aqui, ó. Não vai dar, simplesmente não vai dar. Então, quando eu até brinco com alguns clientes que têm crise de pânico, é pânico mesmo, uma coisa mais grave. E quando eu tenho muito vínculo, eu falo uma coisa central para eles no meio da sessão. A pessoa tá lá, hiperventilando, ela tá passando mal. E quando eu tenho muito vínculo, é uma estratégia muito que eu não recomendo ninguém fazer sozinho, tá? Mas eu falo, realmente você vai ter uma crise de ansiedade. Ela vai acontecer, ela tá acontecendo. Viva essa experiência. Porque a crise de ansiedade e a de pânico, em alguma medida, tem um sofrimento amplo, duplo, que é a gente não querer sentir aquilo. Então a gente sofre por não querer estar sentindo aquilo. Quando eu falo, vem crise de ansiedade, vem pânico, na hora que o paciente fala, tudo bom, então eu vou me proteger, vamos crise de ansiedade, ela vai embora. Porque quando você aceita que ela vem, você se autoriza a ser vulnerável com você mesmo. E daí o negócio vai pacificamente embora. É muito louco, é muito interessante. Então, segunda dica, terapia, rolando solta. Mas a minha principal questão para você específica é não se cobrar ter que responder esse cliente na hora dele. É na hora da sua empresa, é na hora do seu trabalho, é naquilo que você vai conseguir fazer para dar conta de cuidar de você também, não só dele. Beleza? Obrigado pela sua pergunta. Última para acabar. Diga lá. Você falou de ansiedade e pânico. Explica para nós a diferença, por favor. Ótimo. Se puder, de surto e fobia. Nossa, então, deixa eu pegar minha... Faz faculdade comigo. Antes, deixa eu te devolver brevemente uma frase. Por que você quer saber essa diferença? Eu perdi o meu marido há 1 ano e meio por causa do Covid. Então, eu adquiri tudo e não estou sabendo a diferença, mesmo fazendo terapia. Apesar de que eu interrompi a terapia, né? Aí eu tô tendo tudo que você pode imaginar. Tá. Eu vou te dar 2 dicas. A primeira, vocês já sabem, volte para a terapia. E a segunda é, para a gente se cuidar, às vezes, pouco importa saber o que a gente tem. Às vezes, não faz diferença se você tem pânico, se tem ansiedade. Às vezes, você tem dor que você precisa sentir. E isso é mais importante do que eu falar para você, olha, isso é pânico nível 3. O que isso vai te ajudar a lidar com o sofrimento? Então, a terapia, eu acho que ela tem que ser menos diagnóstica. A gente tem que ficar parando assim, não, mas você tem ansiedade ou não tem ansiedade? Isso é nível 3 ou nível 4? É mais humano, é menos da linguagem e mais do feeling. E eu sei que é difícil isso, porque daí a gente tem que olhar para o abismo sem nome dentro da gente. O Nietzsche fala, né, aquele filósofo,
Se a gente olha para um abismo, tempo suficiente, o abismo começa a olhar para a gente de volta. E o processo terapêutico é esse. Então, eu te diria, agora, do ponto de vista de psicopatologia, que crise de ansiedade é um estado mais alterado, mais elevado de ansiedade mental, de pensamento correndo, de pensamento catastrófico, e que o pânico ele pode se desenvolver como uma certa cronificação das crises de ansiedade que podem piorar e que, de alguma forma, inviabiliza a relação desse ser com algumas coisas. Então, você pode ter pânico de elevador, pânico de muita gente, pânico em relação a algum gatilho. Enquanto a crise de ansiedade pode ter gatilhos, mas ela vem, ela meio que ela passa, ela vai embora. E o pânico, ele é mais grave, ele é mais intenso, e ele geralmente vai precisar de remédio. Mas eu digo que não é só o remédio que ajuda. Por quê? Eu tenho medo de elevador, por quê? Eu tenho medo de muita gente, por quê? Muita gente me dá nervoso. Por que dá nervoso? Dá nervoso porque muita gente parece que vão me atacar, vão te atacar, eu vou ser ferido, eu vou sofrer. Então você está com medo de sofrer de muita gente. Por quê? Porque eu preciso do meu espaço. Mas você não está tendo seu espaço? Não estou tendo meu espaço. Daí você vai ver o que está por trás do sintoma, mais do que uma categoria nível 3 ou nível 4. Espero ter te respondido assim do norte da coisa. Eu fico aqui à disposição de vocês. Quem quiser pegar meu WhatsApp, esse é o meu contato. Eu queria finalizar agradecendo a CE e, por fim, pedir uma grande salva de palmas para vocês, pessoal. Muito obrigado.